Fala tricolor de toda a terra! Voltamos com mais notícias do nosso amado clube. Deixe seu like, se inscreve no canal e fique por dentro de tudo que acontece no tricolor das Laranjeiras. A seguir teremos 3 notícias sobre o Fluminense. Fique até o final porque a última notícia nos reserva uma grande surpresa. Vamos à primeira notícia. O jogo na Colômbia foi daqueles que mexem com o coração do torcedor do Fluminense do início ao fim. Pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o tricolor entrou em campo contra o América de Cali e mostrou que, mesmo longe do Maracanã, tem força para se impor. A vitória por 2-1 fora de casa, em um estádio sempre complicado, não só abriu vantagem para a decisão no Rio, como deixou claro que o time está preparado para brigar de igual para igual por essa competição. E no centro disso tudo está Renato, um treinador que sabe como motivar, organizar e extrair o máximo do elenco. Desde o apito inicial, deu para perceber que o Fluminense tinha entrado com a postura certa. Jogar para vencer, sem medo da pressão da torcida adversária. E a recompensa veio rápido. Logo no começo da partida, uma jogada bem trabalhada e uma bola alçada na área acabaram resultando em um gol contra de Candelo, que tentou cortar mas acabou desviando para dentro da própria meta. Um presente, é verdade, mas também fruto da pressão alta que o tricolor exerceu nos minutos iniciais, mostrando ao América que o visitante não ficaria apenas se defendendo. A confiança aumentou ainda mais quando, pouco tempo depois, Canobio acertou um daqueles chutes que a gente guarda na memória. Um verdadeiro golaço, que silenciou parte da torcida colombiana e deixou os tricolores em festa. Com 2-0 no placar tão cedo, parecia que a noite poderia terminar com uma vantagem ainda mais confortável. E se tem uma coisa que Renato sabe fazer é manter o time focado para buscar mais gols mesmo quando já está na frente. Durante boa parte do primeiro tempo, o Fluminense se manteve organizado, trocando passes, controlando o ritmo e evitando dar espaço para o adversário. Renato conhece como poucos a importância de manter a posse de bola fora de casa, ainda mais em confrontos internacionais. E a equipe seguiu à risca essa estratégia, sabendo quando acelerar e quando cadenciar. No entanto, do outro lado havia um time que não chegou às oitavas por acaso. O América de Cali mostrou porque havia vencido recentemente adversários de peso como Corinthians e Bahia. Empurrados pela torcida e cientes de que não poderiam sair derrotados sem ao menos diminuir a desvantagem, os colombianos partiram para cima. Foi aí que vimos outra virtude do trabalho de Renato: a capacidade de montar um sistema defensivo sólido mesmo sob pressão. O Fluminense sofreu, sim, principalmente no segundo tempo, mas não se desorganizou. A defesa, orientada a todo instante pelo treinador, conseguia cortar cruzamentos, bloquear finalizações e impedir que o América criasse chances claras com facilidade. Em jogos desse nível, fora de casa, segurar a pressão é quase inevitável. E o tricolor mostrou maturidade para lidar com o momento. Mesmo assim, havia espaço para matar o confronto já nessa primeira partida. Renato foi claro ao final do jogo: o time teve oportunidades para fazer o terceiro gol e praticamente encaminhar a classificação. Em algumas escapadas rápidas, principalmente pelos lados, o Fluminense chegou perto, mas faltou aquele detalhe final para transformar as chances em bola na rede. É justamente nesse ponto que se vê o pensamento vencedor do treinador. Ele não se contenta apenas com a vitória, quer sempre mais, quer garantir que a equipe esteja em posição segura para o jogo de volta. O gol sofrido no fim, embora tenha diminuído a vantagem, não foi suficiente para apagar a boa atuação. No futebol, detalhes como esse acontecem, e em competições de mata-mata é preciso saber que a decisão dura 180 minutos. Renato, experiente como poucos, destacou exatamente isso. A primeira metade foi vencida, mas a segunda ainda está por vir, e será no Maracanã, com a força da nossa torcida. Além do aspecto tático, é impossível não falar sobre a forma como Renato se conecta com o elenco. Ele sabe motivar os jogadores e tirar deles um comprometimento que vai além da tática. O time entrou em campo determinado, com garra e inteligência, algo que não acontece por acaso. É fruto de um trabalho de bastidores, de um treinador que entende o vestiário e conhece a mentalidade dos atletas. Outro ponto importante é que Renato respeita e valoriza o futebol sul-americano. Ele próprio mencionou que gosta bastante de jogadores colombianos e até tem alguns no grupo, o que mostra que não há espaço para subestimar adversários. Essa visão ampla ajuda a montar estratégias mais eficientes, porque ele entende o estilo de jogo de cada rival. A vitória na Colômbia foi, portanto, mais do que um simples resultado positivo. Foi um recado de que o Fluminense está preparado para enfrentar qualquer ambiente e que, com Renato à frente, a equipe tem condições de chegar longe. Jogar bem fora de casa, em condições adversas, com pressão constante e ainda assim voltar com vantagem no placar, não é para qualquer um.
E o tricolor fez isso com autoridade. Agora, a expectativa é para o jogo de volta no Rio. Renato certamente já está pensando em como ajustar alguns detalhes para que a equipe possa se impor ainda mais. O objetivo é claro: confirmar a vaga e seguir firme na busca pelo título. A confiança está alta, e o torcedor sabe que, com um comandante que conhece os atalhos das grandes competições, as chances de levantar taça aumentam consideravelmente. Renato é um treinador que combina experiência, leitura de jogo e liderança, qualidades que ficaram evidentes nessa partida. Ele sabe reconhecer os méritos do adversário, mas também sabe valorizar a entrega e a qualidade do seu próprio time. Foi assim na Colômbia, e será assim em qualquer desafio que o Fluminense enfrente nesta campanha. Vamos à segunda notícia. A notícia que movimenta o mundo tricolor nos últimos dias é a possível chegada de Igor Rabelo ao Fluminense. O zagueiro, atualmente no Atlético Mineiro, está cada vez mais próximo de vestir a camisa das Laranjeiras. Nesta terça-feira, jogador e clube chegaram a um acordo para um contrato de 2 anos e meio, válido até o fim de 2027. Agora, o que separa a torcida tricolor de ver Rabelo no elenco é apenas a liberação oficial por parte do clube mineiro. A movimentação do Fluminense foi rápida e certeira, superando concorrentes de peso como São Paulo e Fortaleza. Ambos também demonstraram interesse e chegaram a apresentar propostas, mas o tricolor das Laranjeiras soube jogar as cartas certas. A estratégia não se resumiu apenas a uma proposta salarial competitiva, que, inclusive, supera a dos adversários, mas também a exigência de que a transferência seja feita de forma livre, sem custos de aquisição. Essa condição é fundamental para que o negócio se encaixe dentro do planejamento financeiro do clube e mostra que a diretoria pensa de forma responsável, sem comprometer o orçamento. Igor Rabelo é um jogador que, apesar de ter enfrentado uma fase menos brilhante nos últimos tempos, carrega no currículo atributos que qualquer equipe de ponta gostaria de ter. Alto, forte fisicamente, bom no jogo aéreo e com leitura de jogo apurada, ele já viveu momentos de destaque no cenário nacional, sendo inclusive peça fundamental no sistema defensivo do Atlético Mineiro em temporadas passadas. É preciso lembrar que o futebol é feito de altos e baixos, e a confiança pode transformar completamente o rendimento de um atleta. O que alguns chamam de uma fase, muitas vezes é apenas o resultado de um contexto menos favorável, seja por esquema tático, sequência de lesões ou falta de minutos em campo. No Fluminense, com um ambiente acolhedor e competitivo, ele tem tudo para voltar ao seu melhor nível. Além da qualidade técnica, Rabelo traz experiência, fator essencial para fortalecer o setor defensivo. Em partidas decisivas, a presença de um zagueiro que já viveu grandes momentos e disputou competições importantes pode ser determinante. O tricolor sabe que não basta apenas contar com jovens promissores, é preciso mesclar com jogadores calejados, que tenham vivência e saibam lidar com a pressão dos jogos grandes. É verdade que, por já ter atuado pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana desta temporada, Igor Rabelo não poderá defender o Fluminense nessas competições. Isso, no entanto, não diminui a importância de sua chegada. O calendário do futebol brasileiro é extenso e exige elenco robusto. Há Brasileirão para disputar, e pensar na montagem da equipe para 2026 também é parte da estratégia. O clube não pode se dar ao luxo de depender de poucos nomes para uma posição tão sensível quanto a zaga. A chegada de Rabelo também pode ter impacto positivo no desenvolvimento dos defensores mais jovens. Jogadores experientes costumam servir de referência dentro e fora de campo, ajudando a corrigir posicionamentos, orientar durante as partidas e dar aquela palavra de incentivo nos momentos mais delicados. A zaga é um setor que exige comunicação constante, e ter um atleta com essa característica pode elevar o nível coletivo. Outro ponto importante é que, embora o acerto com Igor seja uma movimentação de peso, a diretoria já deixou claro que isso não fecha a porta para novas contratações para a posição. O objetivo é ter um plantel capaz de enfrentar diferentes desafios ao longo da temporada e, claro, montar uma base sólida pensando no próximo ano. O Fluminense quer estar preparado para competir em alto nível, independentemente da competição. E aqui vale reforçar, Igor Rabelo é, sim, um bom jogador. Não é porque atravessou um período de menor destaque que se deve colocar em dúvida a sua capacidade. Futebol é feito de contextos, e poucos atletas mantêm regularidade absoluta ao longo de toda a carreira. O que importa é que ele tem qualidades que se encaixam no que o Fluminense precisa: força defensiva, experiência e capacidade de liderança. Com a confiança do treinador e o apoio da torcida, ele pode reencontrar o futebol que o colocou entre os principais zagueiros do país em temporadas recentes. Essa negociação também mostra um Fluminense atento ao mercado, agindo com inteligência para aproveitar oportunidades. Ao exigir que a transferência ocorra sem custos de aquisição,
o clube demonstra planejamento e responsabilidade, sem deixar de pensar grande. É exatamente essa combinação de ousadia e prudência que pode render frutos a médio e longo prazo. O torcedor tricolor sabe reconhecer quando um jogador tem potencial para dar a volta por cima. E, se há um ambiente capaz de impulsionar esse retorno ao alto nível, é nas Laranjeiras. O clube já viu atletas que chegaram desacreditados se tornarem peças fundamentais com o apoio da arquibancada e da estrutura de trabalho oferecida. Com Igor Rabelo, o cenário pode ser o mesmo. Basta que ele se entregue, vista a camisa com orgulho e deixe que o talento e a experiência façam o resto. A ansiedade agora gira em torno do posicionamento do Atlético Mineiro. A liberação é o último passo para que o acerto se concretize e o jogador possa iniciar sua trajetória no Rio. A torcida aguarda com expectativa, ciente de que a contratação pode representar não apenas um reforço pontual, mas também uma peça estratégica para consolidar um elenco competitivo e preparado para os desafios que virão. Se a liberação ocorrer como se espera, veremos em breve Igor Rabelo no gramado do Maracanã, defendendo o tricolor com raça e determinação. Acreditar em sua capacidade é acreditar que um jogador, quando encontra o lugar certo, pode transformar críticas em aplausos e recuperar o brilho que sempre teve. O Fluminense está prestes a dar mais um passo importante nessa caminhada, e a nação tricolor está pronta para receber de braços abertos mais um guerreiro para vestir a armadura verde, branca e grená. Agora vamos à terceira notícia. O Fluminense deu um passo importante no mercado de transferências e anunciou oficialmente a chegada de Santiago Moreno, jovem talento colombiano que promete encantar a torcida nas arquibancadas do Maracanã. A contratação foi confirmada nesta terça-feira, após o jogador passar por exames médicos e assinar um contrato de 4 anos, válido até o final de 2029. Trata-se de um movimento ousado e estratégico, pois não é todo dia que se traz para o futebol brasileiro um atleta que reúne juventude, velocidade, habilidade e experiência internacional. Moreno, conhecido carinhosamente como Santi, chega ao Rio de Janeiro após defender o Portland Timbers, dos Estados Unidos, onde deixou sua marca com atuações de destaque na Major League Soccer. Não estamos falando de um jogador qualquer, mas de um atleta que, aos 24 anos, já possui bagagem suficiente para enfrentar grandes desafios e que agora terá a oportunidade de mostrar seu talento com a camisa tricolor. A decisão de Santi de se juntar ao Fluminense foi cercada de personalidade. Desde o último dia 6 de agosto, ele já estava em sua cidade natal, Cali, na Colômbia. O jogador comunicou ao clube norte-americano que não atuaria mais por lá e deixou o país rumo a um novo capítulo em sua carreira. Essa postura demonstra que ele sabia exatamente o que queria: vestir a camisa de um time com história, torcida apaixonada e desafios à altura de sua ambição. No Rio de Janeiro, Moreno não perdeu tempo. Assim que chegou, iniciou os procedimentos burocráticos para regularização, fez os exames médicos e começou a se ambientar com o novo clube. Quem acompanhou de perto sua chegada pôde perceber que ele carrega aquela confiança de quem sabe que tem muito a oferecer. É claro que, para a torcida, a ansiedade é enorme. Infelizmente, Santi não poderá ser inscrito para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, já que o prazo para inclusão de atletas no elenco terminou na última sexta-feira. Mas há um detalhe importante que mantém o otimismo: se o Fluminense avançar para as quartas de final, o regulamento permite até 3 alterações na lista de inscritos. Nesse cenário, é quase impossível imaginar que o colombiano não seja incluído. O estilo de jogo de Moreno é algo que empolga só de imaginar. Ele é rápido, habilidoso num contra um e tem a capacidade de quebrar linhas defensivas com dribles curtos e arrancadas explosivas. Além disso, sabe finalizar e tem boa visão de jogo, podendo atuar tanto aberto pelas pontas quanto mais centralizado, como um meia ofensivo. Isso oferece ao treinador diversas opções táticas e aumenta a imprevisibilidade do ataque tricolor. No Portland Timbers, Santi deixou uma boa impressão não só pela qualidade técnica, mas também pela entrega dentro de campo. Não é daqueles que se escondem em jogos grandes. Pelo contrário, gosta de chamar a responsabilidade, buscar a bola, criar jogadas e decidir partidas. Essa mentalidade competitiva combina perfeitamente com o espírito guerreiro que a torcida do Fluminense tanto valoriza. Outro ponto interessante é que Moreno é um jogador em ascensão, com espaço para evoluir ainda mais. Diferente de contratações de veteranos, aqui estamos falando de alguém que pode crescer junto com o clube, ser moldado no estilo de jogo e, quem sabe, se tornar peça central nas campanhas futuras. E, convenhamos, um atleta jovem, com vigor físico e fome de vitória, é exatamente o tipo de reforço que mantém um elenco motivado e competitivo ao longo da temporada. Para quem acompanha o futebol sul-americano, não é surpresa que o Fluminense tenha apostado em um colombiano. Historicamente, jogadores desse país se adaptam muito bem ao Brasil, trazendo técnica refinada e garra.
Santi Moreno tem todas as características que lembram alguns grandes nomes que já brilharam por aqui. Alegria em campo, coragem para arriscar e um toque de improviso que pode decidir jogos equilibrados. O Maracanã, palco de tantas histórias, será o novo cenário para Moreno mostrar seu futebol. Imaginar suas arrancadas em direção à área, deixando defensores para trás e inflamando a torcida, é algo que enche de expectativa qualquer tricolor. E não se trata apenas de fantasia. Seu histórico de atuações comprova que ele tem repertório para ser protagonista. Apesar de não poder atuar imediatamente na Sul-Americana, Santi estará disponível para as competições nacionais, o que significa que sua adaptação ao futebol brasileiro poderá começar já, com ritmo de jogo e entrosamento com os companheiros. Isso é fundamental para que, quando a oportunidade internacional chegar, ele esteja pronto para brilhar também fora do Brasil. Essa contratação reforça a ideia de que o Fluminense está atento ao mercado e sabe identificar talentos que podem fazer a diferença. Moreno chega para somar, para criar novas alternativas ofensivas e para trazer aquele elemento surpresa que muitas vezes é o diferencial em jogos grandes. Com sua velocidade, habilidade e capacidade de decisão, ele pode se tornar um dos nomes mais comentados do futebol brasileiro nos próximos meses. Mais do que uma simples contratação, a chegada de Santiago Moreno é um recado. O Fluminense não está satisfeito em apenas competir, quer vencer. E para vencer, é preciso jogadores como Santi, que unem talento, disposição e vontade de escrever seu nome na história. Para a torcida, resta agora apoiar, receber de braços abertos e empurrar o colombiano desde o primeiro minuto. Porque quando um jogador sente essa energia vinda das arquibancadas, seu futebol cresce ainda mais. E, conhecendo o estilo de Moreno, não tenho dúvidas de que ele vai se sentir em casa no Maracanã. Deixe a sua opinião nos comentários. E, saudações tricolores!